Eu conheci a região das matas do Rio Caru em 1979, quando integrava uma equipe de pesquisa da Comissão Pastoral da Terra do Maranhão e então tive a oportunidade de escrever Fronteiras, a expansão camponesa no Vale do Rio Caru, um dos trabalhos produzidos pela equipe. A pesquisa Transformações Econômicas e Sociais no Campo Maranhense acontecia em várias regiões do estado. Apesar de situar o meu trabalho de pesquisa nessa região do Rio Caru, que integra a pré-Amazônia maranhense, a minha função na equipe era também a de documentar com imagens as várias regiões atingidas pela pesquisa, com o propósito de desenvolver um trabalho de educação sindical, uma forma de praticar a chamada devolução dos conteúdos da pesquisa aos trabalhadores. Esse material produzido a partir dos conflitos agrários registrados pela pesquisa constituíam cartilhas, cordéis e audiovisuais, como eram chamadas as sequências de slides, em geral projetadas com aparelhos a pilha e acompanhadas de trilha sonora em gravador cassete. As imagens de muitos desses audiovisuais eram desenhos feitos a partir de minhas fotografias. Optamos pelo desenho não só por conta de alcançarmos desta forma uma linguagem facilmente entendida pelos camponeses, como também para preservar a identidade dos narradores, uma vez que os audiovisuais contavam histórias desses trabalhadores envolvidos em conflitos de terra, muitas vezes ameaçados de morte por grileiros e pistoleiros. Pelo mesmo motivo, personagens e lugares tinham nos audiovisuais nomes fictícios. Agora, neste ano de 2009, portanto 30 anos depois, retomo estas fotografias, algumas delas sem condição de recuperar a sua cor original, para contar algumas histórias desse período. Acompanhei desde o início da implantação do centro do Bala, entre os rios Caru e o afluente Turizinho, como também a sua expansão até se tornar praticamente um povoado. No período chuvoso, quando o rio se torna mais facilmente navegável, se levava até 3 dias para chegar até o centro do Bala. Fora desse período, na seca, a viagem era feita em caminhões e levava cerca de 6 a 8 horas até São João do Caru. Depois disso, ainda tínhamos que enfrentar uma caminhada de um pouco mais de 1 hora até o centro do Bala, passando pela parte mais densa da mata, que eles chamam de Mata Fria, onde o caminho é raramente iluminado pelo sol. Em uma dessas viagens, na cheia, ultrapassamos a entrada para o centro do Bala, no rio Turizinho, e fomos até o último povoado, Conceição do Caru. Foi a primeira vez que chegou a esse povoado um barquinho motorizado. Neste dia, as pessoas foram até a beira do rio e foi uma festa. Nesse momento fiz esta fotografia, que apesar de tudo tem um tom assim um pouco solene. Esta fotografia, feita graças ao automático da câmera, foi na aldeia dos índios Auá, Guajá, na região do Caru, porém não muito próximo do centro do Bala. E algumas vezes, durante as caçadas, o Domingos Bala e outros moradores do centro estiveram muito próximos desses índios. Toda essa região, da qual o centro do Bala faz parte, envolvendo também Santa Luzia do Tide, Santa Inês, Bom Jardim, é uma região que na época haviam muitos conflitos de terras, muitos assassinatos de trabalhadores rurais e também muita impunidade. Esta fotografia registra uma manifestação que denuncia o assassinato de Eliasir Costa Lima, o Zizi, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais em Santa Luzia. O assassinato ocorreu em 1982. Nonatinho, uma importante liderança da região que aparece aqui de camisa manga comprida e bolsa tiracolo, foi assassinado 2 anos mais tarde. Aqui
É uma imagem extraída de um fotograma de um filme que realizei documentando uma manifestação de trabalhadores rurais em frente ao seu sindicato em Bom Jardim contra o assassinato de Firmino Guerreiro. Numa tentativa de assassinar o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bom Jardim, Firmino Guerreiro é baleado pelos pistoleiros e morre em plena rua em frente à sede do sindicato. Firmino Guerreiro era amigo e morava próximo de seu Domingos Bala. A primeira viagem que fiz para a região do Caru foi em companhia do padre Carlo Ubiali, que naquele momento consolidava aqui no Maranhão a implantação do CIMI, Conselho Missionário Indigenista. Ainda não foi dessa vez que tive contato com seu Domingos Bala, e em São João do Caru encontramos o Simão, o catequista, que logo depois iria se transferir para o centro do Bala. O catequista é uma espécie de representante da igreja na comunidade. Dentre outras funções, na ausência do sacerdote, ele é quem dirige os cultos e prepara os casamentos e batizados, o que lhe confere também autoridade. O trabalho da Comissão Pastoral da Terra se desenvolvia com uma rede de colaboradores da igreja local. E quando eu fui para o centro do Bala, eu fui com a intenção de entrar em contato com o catequista, o Simão. Mas só que no caminho, indo também para o centro, eu encontrei o seu Domingos Bala. Fomos conversando e a partir daí eu fui entender o papel de um assituante, daquela pessoa, em geral um caçador, que chega no local e orienta depois a vinda de novas famílias, sem se considerar ou ser considerado dono das terras, que no caso eram devolutas. A partir daí, a minha presença no centro ficou dividida entre ter como anfitrião o Simão, o catequista, e também o seu Domingos Bala, o assituante. O nome Bala se originou de um apelido do avô de seu Domingos, que promovia festas religiosas no local de origem da família, no município de Vargem Grande. A rapidez com que o avô de seu Domingos providenciava e fazia todos os preparativos para a festa lhe rendeu o apelido de Bala, que depois foi incorporado informalmente ao nome da família. O Domingos Bala era uma pessoa fascinante. Gostava muito de conversar e contar histórias. E muitas vezes saía comigo pela mata e ia falando das árvores, falando como que as árvores fossem pessoas. Aqui ele mostra uma grande raiz de árvore, que eles chamam de sacopemba. Na ocasião, seu Domingos falou que quando as pessoas estão perdidas na mata, pegam um pedaço de pau e batem com força na quina da sacopemba. Então a batida ressoa por toda a árvore, sendo ouvida a quilômetros de distância. O período da colheita é de muita alegria no centro. Foram vários anos de convivência com as famílias do centro e eu fiquei muito próximo delas. Fotografar ou filmar passou a ser algo muito natural. Aqui, uma das filhas de seu Domingos e de Dona Rosa ouve música em um tocadisco movido a pilha. Essa radiola, como eles chamam, foi trazida pelo seu irmão dos garimpos no estado do Pará. Produtos como rádios, radiolas, relógios, óculos e máquinas fotográficas quase sempre vinham do garimpo.
As fotografias, depois de reveladas em São Luís, eram sempre levadas nas viagens seguintes. As fotos em cromo ou slides eram refotografadas por meio de um equipamento de fabricação caseira e adaptadas em monóculos. Esse dispositivo de plástico, além de proteger a imagem colorida, causava grande sucesso. Esta cena me tocou muito. Fiz esta fotografia também atendendo a pedidos da mãe e da avó dessa criança morta. O caixãozinho era todo adornado e muito colorido. Durante o caminho para o pequeno cemitério, as crianças disputavam entre si para carregar o caixãozinho na cabeça. Eu não entendi muito bem o que estava acontecendo. Depois me explicaram que as crianças, quando carregam anjinhos na cabeça, elas perdem o medo de alma. E isso me pareceu muito forte entre as crianças. Algumas viagens para a região do Caru foram feitas com a minha então companheira Maristela de Paulo Andrade, também integrante da equipe de pesquisa da Comissão Pastoral da Terra. A nossa relação com o Centro do Bala propiciou a pesquisa, atividades produtivas e trabalho feminino em uma área de fronteira agrícola no Maranhão. Resultado de um prêmio no concurso de dotações para pesquisa sobre a mulher da Fundação Carlos Chagas em 1981. Criamos uma relação muito forte com as pessoas do centro, com o Simão e Dona Santa, com o seu Domingos e Dona Rosa, e particularmente com o garoto Antônio, filho do casal, que por sofrer de catarata congênita praticamente não enxergava. Fiz algumas fotografias procurando detalhar os olhos da criança e em São Luís mostrei para um oftalmologista amigo meu. Ele então disse que era possível tratar do garoto e que ele poderia recuperar parte da visão. A partir daí, promovemos 2 vindas do Domingos Bala, Dona Rosa e do garoto a São Luís para as cirurgias necessárias à recuperação da visão. E isso foi uma das razões que tornaram mais estreitos os laços com as famílias do centro. Esta fotografia mostra a família do Simão ao lado da família do Bala. São, portanto, as famílias dos 2 líderes do centro. Com o passar do tempo, eu fui percebendo de uma maneira mais clara o papel de cada uma dessas lideranças e a minha posição no centro em relação a elas. Uma vez o Simão, o Bala e o Juscelino saíram para caçar. A esse tempo, o Juscelino, em idade adulta, já não morava mais com o Bala. Na caçada, um deles matou uma anta. Segundo as regras, os miúdos, a parte mais nobre, a carne, é dividida entre todos. Depois, as sobras ficam com aquele que tem mais disponibilidade física para carregar. Nesse período, eu estava hospedado na casa do Simão e o almoço foi fígado de anta. Comi à vontade, mas logo depois chegou uma das filhas do seu Domingos Bala me convidando para almoçar na casa dele. O almoço também foi fígado de anta, da mesma anta da caçada. Eu, que já estava satisfeito, fiz um esforço muito grande para não ferir regras afetas a essas lideranças no centro. Um dia, seu Domingos Bala me convidou para ir com ele até o Centro do Roberto, um centro vizinho recém-fundado. Ele queria conhecer as pessoas que já estavam morando lá e discutir acordos que normalmente são feitos entre centros vizinhos, dentre os quais a limpeza do caminho, a utilização dos recursos naturais e formas de prevenção contra a grilagem. Depois da conversa, que foi bem animada e com uma certa cerimônia, os moradores me pediram para fazer algumas fotos em pé, o que quer dizer fotos de corpo inteiro. Por um instante, seu Domingos não percebeu que os moradores do centro se preparavam para esta foto. Achei a composição interessante e aproveitei aquele breve momento para fazer a fotografia.
Por fim, quando já íamos saindo, um morador foi até a sua casa e trouxe de lá uma garrafa térmica com algumas xícaras e pediu para que eu fizesse esta foto. A situação representou um gesto simbólico de comemoração por conta dos acordos selados naquela tarde, uma vez que a garrafa térmica estava vazia. Não havia café naquele dia. Dona Rosa era uma figura muito forte. Ela casou com Domingos Bala bem nova. Os dois são primos. Dona Rosa nunca gostou muito da mata. Já seu Domingos, além de ser caçador, gostava muito de fazer grandes roçados. Depois da morte de seu Domingos, Dona Rosa se casou novamente, mas o novo marido de Dona Rosa não compreendia ou não quis compreender a função da família de uma situante no centro. Passou a cobrar dos outros moradores a renda pelo uso da terra. A pequena igreja serviu de depósito para guardar o arroz fruto dessa cobrança. Eu soube algum tempo depois que os conflitos aumentaram no centro, chegando a tal ponto que Dona Rosa e o marido saíram quase que expulsos de lá. O depoimento de Dona Rosa foi feito na penúltima viagem que fiz ao centro do Bala. Na ocasião, Dona Rosa já era viúva há um pouco mais de um ano e já estava casada. Ela resistiu muito para dar esse depoimento. Pacientemente nós esperamos 3 dias, até que ela aceitou gravar o depoimento ao lado do túmulo de seu Domingos Bala, que fica num caminho um pouco distante do povoado. Na época, eles discutiam se ali, o local onde seu Domingos escolheu para ser enterrado, iriam abrir cemitério, como eles chamam. Iniciamos os depoimentos de Dona Rosa sobre a vinda da família para o centro. Deu ao final a gravação sobre a morte de seu Domingos Bala. Nesse momento, preferi não fazer imagens, apenas a fala de Dona Rosa. Então a câmera foi desligada, a equipe se afastou um pouco e coloquei o microfone bem próximo de Dona Rosa, porque eu queria um som mais íntimo, como de alguém falando bem de perto. Um dia nós vinha dali de um bananal que nós tinha, aí ele vinha dizendo: quando eu morrer eu quero minha casa bem aqui, Rosa. Aí eu disse: pra que tu quer essa casa aqui, menina? Disse: porque aqui é mais minhoca, na sombra, no pé de piqui. Aí disse: mas tu tá adivinhando morrer, tu não tem juízo não. Disse: não, mas eu sei que dessa doença eu não vou levantar mesmo. Sempre eu vou morrer dela. Aí quando deu no mês de outubro, ele adoeceu mesmo. Aí ele disse: pois olha, eu quero ir para aquele lugar que eu te disse, viu? Aí ele morreu no dia 18 de outubro. Morreu. Às 12, passando das 12 da noite. Em uma das últimas viagens que fiz ao centro do Bala, Dona Rosa me contou algo que me deixou muito sensibilizado. Pouco antes de eu chegar pela primeira vez ao centro, Dona Rosa teve um sonho que, segundo ela, anunciava a minha chegada. Ela falou que no sonho aparecia um homem que iria fazer com que seu filho enxergasse. Fiquei muito honrado em ter sido atribuído a mim o papel desse personagem.
Talvez isso explique a sensação que tive desde o começo de muita receptividade. Me sentia como se fosse parte daquela família. Acho que as fotografias também revelam isso.